Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 36. Diz assim o texto bíblico: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua impiedade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Bom, o Salmo, o título original é para o diretor de música de Davi, servo do Senhor. A descrição de Davi como servo do Senhor se encontra apenas aqui e também no título do Salmo 18. Esse título indica que é uma honra ser chamado servo do Senhor. Assim como o Salmo 1 e 14, esse é um salmo de sabedoria que revela a natureza do pecado e exalta o amor imutável de Deus. Esse salmo ele apresenta dois caminhos contrastantes da vida: o caminho da impiedade e o caminho da sabedoria. Esse salmo descreve a maldade humana na sua pior forma e faz o contraste com a infinita benignidade divina. O salmo ele pode ser dividido em três partes. Os versículos 1 a 4 descrevem o caráter dos ímpios. Nos versículos 5 a 9, Davi louva o Senhor pela sua benignidade. E nos versículos 10 a 12, ele pede que essa benignidade continue sobre a sua vida e sobre os retos de coração. Então, nos versículos 1 ao 4, Davi então descreve o caráter dos ímpios. Embora a palavra ímpio quase não apareça no Novo Testamento, ela é muito usada no Antigo Testamento, especialmente no livro de Salmos. A palavra ímpio indica alguém que é moralmente mau em princípio ou em prática. O ímpio é o oposto do justo. O ímpio não admite a soberania de Deus e, portanto, ele não se curva diante do Senhor. O ímpio é destituído de temor reverente a Deus, por isso seu prazer está naquilo que Deus abomina. Porém, as Escrituras deixam claro que Deus punirá os ímpios. Nos versículos 1 a 4, Davi descreve o caráter do ímpio, que faz da impiedade, da maldade, a sua escolha deliberada. No versículo 1, então, nós vemos que o ímpio ele não teme a Deus. O versículo 1 diz: não há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui a transgressão ela é personificada como uma voz que fala no coração do ímpio e que dita nada mais, nada menos do que rebelião. A palavra transgressão, no original hebraico, significa uma violação de um princípio moral e traz consigo a ideia de rebelião ou de recusa em aceitar uma autoridade. A segurança arrogante do ímpio tem consequências trágicas. Na falta de temor a Deus, surge o desprezo e a falta de devida consideração pelo Senhor. Quando o homem não tem temor a Deus, ele está preparado para cometer qualquer tipo de pecado ou transgressão. Na verdade, a falta de temor a Deus é a raiz de toda a maldade dos ímpios. Na ausência da reverência, surge um tipo diferente de temor, ou seja, o pavor. O temor de Deus ele pode ser entendido em dois sentidos. Primeiro, significa ter medo de Deus, o que causa terror e apreensão. O segundo significa temor reverente, que exige confiança e amor. No versículo 1, a palavra hebraica utilizada para temor não é a mesma empregada para respeito reverente a Deus, que todos os servos de Deus devem cultivar. Mas sim, é uma palavra que tem um sentido de medo intenso de Deus e de seu julgamento.
Para o justo, o temor ao Senhor não é medo de Deus, mas reverência santa. O temor ao Senhor não nos leva a fugir de Deus, mas a corrermos para Deus. Como diz Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por meio dele que fugimos do mal e nos apegamos ao bem. O temor ao Senhor é também a fonte de vida e um antídoto contra o mal. Porém, quando o homem perde o temor a Deus, ele entrega-se a toda sorte de pecado. No versículo 2, o texto diz que o ímpio não reconhece o seu próprio pecado. No versículo 2 nós lemos: porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, sem qualquer noção de temor a Deus, o ímpio se torna tolo e egocêntrico. A autossatisfação do ímpio pelo pecado é refletida no fato de que ele se bajula aos seus próprios olhos. Ele não só peca, mas tem prazer em pecar. Ele perde qualquer ponto de referência moral e não enxerga as consequências do seu próprio pecado. Ele imagina que o seu pecado nunca vai ser descoberto, o que lhe dá ainda mais segurança para pecar. A sua atitude rebelde o faz rejeitar qualquer noção de que Deus o julgará. A ilusão mais grave do ímpio provavelmente é crer que, porque Deus não julgou até aquele momento da sua vida, isso nunca acontecerá. Porém, por mais que o ímpio se iluda, chegará um tempo em que ele colherá as consequências da sua vida de pecado. O pecado muitas vezes parece agradável à primeira vista, mas ele acaba entorpecendo o ser humano e tira-lhe toda a lucidez. Pior do que pecar é não reconhecer o pecado. Somente quando a pessoa reconhece o seu pecado e o confessa, encontra o caminho do perdão, da cura e da restauração. A palavra de Deus é clara. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No versículo 3, o texto diz que as palavras dos ímpios são enganosas. Quando um homem perde o temor a Deus, ele perde também outras coisas importantes, como um bom caráter e uma boa conduta. Do seu coração pecaminoso brotam palavras e atos pecaminosos. Aquilo que a boca fala é indicativo do que a pessoa é por dentro. Como disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. O ímpio usa a sua boca para falar e promover a iniquidade. As suas palavras são enganosas e prejudicam os outros. É como uma fonte poluída do qual fluem águas amargas. Ninguém pode ser sábio se sua boca está cheia de falsidade. A língua é um pequeno órgão, mas pode contaminar todo o corpo. Como diz Tiago 3,6, que diz: ora, a língua é como fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, por isso, Provérbios 4, 24 nos exorta dizendo: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O versículo 4 mostra que o ímpio ele percorre um caminho pecaminoso. O coração rebelde gera uma consciência corrupta, lábios enganosos e uma vontade completamente pervertida. O ímpio está de tal modo comprometido com o pecado que, como diz o versículo 4, até no seu leito ele maquina a perversidade. Ele não considera fazer o bem, pois deu as costas ao princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. A sua atividade pecaminosa é intensa e até mesmo à noite, quando ele deveria relaxar e pegar no sono, ele faz planos malignos, ou seja, ele trama o mal. Um lugar de descanso se torna um lugar para maquinar, planejar a perversidade. Em vez de agir com sabedoria, o ímpio se dispõe a fazer o mal. Em vez de meditar na bondade de Deus em seu leito, ele trama conspirações perversas. O ímpio, por sua própria vontade, como diz o versículo 4, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A palavra caminho aqui se refere metaforicamente ao seu comportamento ou estilo de vida que é sempre mau.
O caminho do ímpio é o oposto dos justos, pois, como diz Provérbios 16:17, o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Na vida nós temos de escolher entre diferentes caminhos. Uns levam à vida, outros à morte. Uns são os caminhos de liberdade e outros de escravidão. O caminho dos justos consiste em discernir o mal e desviar-se dele, enquanto que o ímpio se detém no caminho do pecado. Porém, aqueles que escolhem o caminho do mal terão de enfrentar inevitavelmente o juízo de Deus, pois, como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nos versículos 5 ao 9, nós vemos o louvor pela benignidade do Senhor. O contraste desses versículos com os versículos anteriores é forte e impressionante. Depois de descrever a terrível depravação ou corrupção moral do homem, nos versículos 5 a 9, Davi descreve a maravilhosa revelação do amor de Deus. Em contraste com o ímpio endurecido pelo pecado, nos versículos anteriores, Davi volta agora a sua atenção para o caráter admirável do Senhor, cuja benignidade, fidelidade e justiça preserva os homens e animais. Para termos uma vida cristã equilibrada, é essencial conhecermos o caráter de Deus, como revelado em sua palavra. Nesses 5 versículos, Davi apresenta 4 importantes características de Deus: sua benignidade, fidelidade, justiça e retidão. No versículo 5, Davi afirma: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A benignidade e a fidelidade são atributos notáveis de Deus. A palavra benignidade, no original hebraico, significa amor leal e inabalável, pelo qual Deus está ligado ao seu povo. Essa mesma palavra também pode ser traduzida como bondade e misericórdia. Algumas traduções sugerem amor pactual ou amor inabalável. Ao dizer que a benignidade do Senhor chega até os céus, a intenção de Davi é mostrar que a sua grandeza ela é tão alta, tão elevada quanto os próprios céus. No mesmo sentido, ele acrescenta: até as nuvens a tua fidelidade, indicando que a fidelidade imutável de Deus se encontra muito acima da compreensão humana. A palavra fidelidade indica a qualidade de ser fiel, confiável. Por causa do seu caráter, Deus é totalmente confiável. Ele nunca se esquece de nada, nunca falha, nunca vacila, nunca falta com a sua palavra. O Senhor é fiel a toda promessa e profecia. Ele cumpre toda aliança e toda ameaça. Pois, como diz Números, capítulo 23, versículo 19, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No versículo 6, Davi destaca a justiça e a retidão de Deus, dizendo: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Davi faz um contraste indo das mais altas montanhas às profundezas do mar para descrever o caráter justo de Deus. A justiça e os juízos de Deus são comparados a grandes e inabaláveis partes da criação divina para demonstrar o quanto são imutáveis. A benignidade e a fidelidade de Deus são ilimitadas como o céu. A sua justiça é firme e inabalável como as altas montanhas. E os seus juízos eles são inesgotáveis e misteriosos como as profundezas do oceano. Depois das imensidades dos versículos 5 e 6, Davi apresenta nos versículos 7 a 9 detalhes da proteção do cuidado de Deus para com os homens. No versículo 7, Deus é apresentado como protetor do seu povo. Davi declara no versículo 7, dizendo: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Essa expressão, a sombra das tuas asas, é uma bela e familiar metáfora que mostra a proteção e cuidado de Deus como uma ave-mãe que protege os seus filhos. Além de proteção, Deus também tem para os seus filhos provisão abundante. No versículo 8, Davi destaca a abundância de coisas boas que Deus provê a todos aqueles que se colocam debaixo de sua proteção. Embora os ímpios nunca fiquem satisfeitos, aqueles que confiam no Senhor se fartarão e encontrarão a mais profunda satisfação nas bênçãos de Deus. No versículo 9,
Davi fala de Deus como o manancial da vida, ou seja, a fonte de toda a vida. Deus é apresentado também como fonte de luz que ilumina todo homem, tanto física como espiritualmente. E nos versículos 10 a 12, nós vemos um pedido para que nunca cesse essa benignidade. Depois de contrastar o caráter rebelde dos ímpios com a benignidade de Deus, Davi conclui o salmo com um pedido para que Deus não cesse a sua benignidade para os que confiam nele. No versículo 10, Davi pede: continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. A benignidade de Deus diz respeito ao seu amor leal, inabalável pelo seu povo, o amor esse que é eterno, que é contínuo e incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Como diz 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra contínua, no início do versículo 10, comunica a ideia de esticar ou prolongar algo. O pedido de Davi é para que a benignidade de Deus seja mantida para os que desfrutam de íntima relação com ele. No versículo 11, Davi pede que Deus, na sua benignidade, impeça que o pé dos insolentes o esmague e que a mão dos ímpios o faça recuar. A expressão pé da insolência, no versículo 11, trata-se provavelmente de uma metáfora militar, quando um rei vitorioso colocava simbolicamente o seu pé sobre o pescoço do rei derrotado e prostrado. No versículo 12, a oração de Davi é atendida, e pela fé ele contempla a futura destruição dos seus inimigos como algo já realizado. Ele vê os ímpios caídos e impossibilitados de se levantarem novamente. A mão do ímpio teria feito mal a Davi e aos retos de coração, mas a mão de Deus pôs fim a todos os planos dos ímpios, que no versículo 12 são chamados de obreiros da iniquidade. E então o salmo termina com a certeza de que os ímpios serão julgados e derrubados pelo Senhor, enquanto que os que confiam no Senhor o louvarão eternamente e se alegrarão no seu santo nome. E concluindo, esse salmo apresenta um surpreendente contraste entre a maldade humana na sua pior forma e a maravilhosa benignidade divina na sua plenitude multiforme. O salmo começa mostrando alguns aspectos da horrível corrupção do coração humano e, embora tenha sido criado por Deus e viva no mundo de Deus, o ser humano não honra a Deus com a verdadeira reverência. Em vez de glorificar a Deus, o ímpio se vangloria do seu próprio pecado. Seu coração e sua boca são uma fonte de mentiras e de males. O ímpio não teme a Deus, por isso nada o impede de pecar. Não há limite nem escrúpulo naquilo que faz, pois ele imagina que nunca será julgado. No entanto, todos os seus planos perversos sempre terminam em fracasso. Deus é justo e não está apenas adiando o juízo, como nos mostra o capítulo 3 de Romanos. A humanidade caída perdeu toda a reverência pela majestade de Deus. Esse diagnóstico revela a desesperada necessidade que a humanidade tem de Jesus Cristo. O homem não precisa de uma pequena mudança, ele precisa de um novo coração e uma vontade mudada, que só Deus pode dar. O tema central do Salmo é a maravilhosa benignidade de Deus. Não há nada mais precioso para a vida humana do que a benignidade do Senhor. Como nós não podemos medir os céus, também não é possível mensurar, medir a benignidade de Deus. Ela é eterna, soberana, infinita, imerecida e imutável. A benignidade de Deus é a sua disposição de nos tratar com imerecida bondade. A causa da benignidade ou do amor de Deus está nele mesmo. Ele não nos ama porque mereçamos o seu amor, mas porque ele é grande em benignidade. A sua benignidade é tão intensa e imensurável quanto os céus. No entanto, Deus não está distante do homem caído. Ele chama os pecadores a se arrependerem, a crerem nele, para experimentarem a benignidade incondicional do seu amor, que permanece para sempre. A maior manifestação do amor de Deus se deu na cruz. Como disse João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da Igreja Antiga, pela cruz conhecemos a gravidade do pecado e a grandeza do amor de Deus para conosco. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.